gostei quando o Dileno disse: vamos liberar o áudio da Claudiana porque vai ser mais tempo. Meu motivo de estar aqui hoje é porque eu quero agradecer por tudo que Deus tem feito, né, realizado aqui na minha vida. E esse verso que o Dileno leu, que em 2 Crônicas 15, verso 7, ele me representa, porque foram dias muito angustiantes, foram dias muito difíceis, né? Aqui com a minha mãe, ela é diabética, ela é hipertensa e com isso ela adquiriu problema renal crônico. E as taxas renais dela estavam bem alteradas. E com a alteração dessas taxas, ela ficou bem debilitada, e eu tive que levar ela para o hospital. Ela ficou internada lá 8 dias. Depois que ela voltou, ela ficou ainda muito debilitada. Quando eu a levei para o hospital, ela já foi bem debilitada, sem andar, não conseguia andar, não conseguia se pôr em pé. E quando a gente voltou, ela ficou sem andar, não conseguia andar. E depois foi ficando bem debilitada, bem debilitada. Chamei uma equipe aqui do município para ficar acompanhando ela em casa, a equipe do EMAD. E isso foi desde o finalzinho de setembro, quando tudo iniciou, né? Essa debilidade dela. E a gente teve que levar ela para a UPA depois, porque ela muito debilitada, muito, muito mesmo, ao ponto de não conseguir se alimentar sozinha, ao ponto de, às vezes, ter uma confusão mental. Perguntava datas de nascimento dela, ela não sabia, coisa que ela tinha a memória muito boa, né, em relação a muitas coisas, e assim, muito mesmo. E eu levei ela para a UPA, dando como que eu não tinha esperança que ela voltasse mais para casa com vida, né? E nós fomos. E antes disso tudo, a irmã Gabriela tinha me falado, eu contando dessa debilidade dela, desses problemas dela. Ela disse: Claudiana, ela precisa fazer um retiro de desintoxicação. Aí eu fui dizer assim: como, onde, com quem, né? Eu não tenho recursos para isso. E ela disse: mas eu conheço uma irmã, a irmã Ana Maria, que mora em Maranguape. Lá ela tem uma casa e ela trata das pessoas com o natural. Aí eu disse assim: pois veja com ela e me avise com antecedência o valor, né, e o dia, e eu vou atrás de recursos para poder levá-la, para poder ela passar por isso. E ela ficou de me dar uma resposta. E passou uns dias, depois ela me retornou, disse que tinha conseguido falar com a irmã e que a irmã ia ver, né, porque ela era muito requisitada, ela viajava muito, ia ver uns dias para a gente ir para lá, para ela poder viver esse tratamento natural. E eu tinha dito para uma irmã o seguinte: eu disse: eu quero tentar, mesmo que não seja para cura, se não for para cura, mas mesmo assim eu quero tentar levar ela para passar por esse processo. E a gente voltou da UPA, ela passou quinta, sexta e sábado de manhã na UPA. E eu passei esses dias com ela, quinta e sexta. Gente, é horrível. UPA é horrível. Sentada numa cadeira o dia todo e a noite toda, numa cadeira de plástico dura. Tinha hora que eu dizia: Senhor, eu não aguento mais essa vida. É muito sofrimento. Eu não aguento mais essa vida. As taxas dela, o sódio estava muito baixo, a creatinina dela muito alterada, muito alta.
a ureia dela também muito alta. E eu dizia, não, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Senhor. Essa vida, eu não aguento mais viver isso. E a gente veio para casa, né? No sábado ela veio para casa e ainda muito debilitada. No dia 21, que era na segunda-feira seguinte, ela tinha um retorno com um nefrologista em Fortaleza. Ela é acompanhada por um nefrologista. Eu já tinha solicitado a ambulância porque ela não conseguia ficar sentada. Ela não conseguia. E quando foi na segunda-feira, a gente foi para o nefrologista. E nessa segunda-feira de manhã, me preparando para levá-la para o nefrologista, eu recebo uma ligação da irmã Gabriela, dizendo, Claudiana, você precisa ir para a irmã Ana Maria hoje. Aí eu, puxa vida, como é que eu vou hoje? Se eu não fui atrás dos recursos, porque eu estava esperando a resposta com antecedência para eu poder ir atrás de recursos. E eu preciso de uma ambulância. E eu sozinha aqui com ela, como é que eu vou fazer isso? Eu estou indo para consulta com o nefrologista. Ela disse, você vai e à tarde você vai para Maranguape. E eu desliguei o celular e eu disse, eu preciso ir para consulta. E no caminho eu comecei a me indagar, Senhor, as tuas coisas são com ordem e decência. Não é assim. Meu Deus, eu não tenho os recursos. Eu ia atrás, eu ia falar com o prefeito, né? Ia pedir os recursos a ele para a gente poder custear lá. E como é que eu vou fazer? Não sei. Aí a minha prima, Jarinete, me ligou e disse, Cláudia, a irmã Gabriela lhe ligou? Eu disse, ligou. Eu estou indo para consulta com o nefrologista com a mãe. E como é que eu vou fazer? Eu não tenho nenhum real. E à tarde a gente precisa ir para Maranguape. E isso, a dúvida, se realmente era aquele dia que a gente tinha que ir. Porque eu disse, Senhor, não pode. Desorganizado desse jeito. Na minha cabeça estava desorganizado, né? E ela disse, Clau, eu vou falar aqui. E aí eu mandei mensagem para a irmã de Maranguape, a irmã Ana Maria, e disse, irmã, eu não tenho um real. Ela disse, não se preocupe que a Gabi está vendo isso. Aí eu falei para minha prima, ela disse, falou com a irmã Gabriela disse assim, ela disse isso porque ela está vendo que eu que estou organizando, assim, eu que organizei a questão da ida dela e agendei lá para a ida dela, né? Aí eu disse, misericórdia, a irmã está pensando que é o dinheiro que ela está vendo também, e não era. Aí a minha prima disse assim, Cláudia, tem uma história de uma vaquinha virtual. Vamos tentar? O que a gente conseguir é lucro. Eu disse, tá daí, veja aí, porque eu estou sem cabeça. Eu estou indo para essa consulta, mas eu tenho que ir atrás da ambulância para levar a gente, para levar a mãe, e eu tenho que correr. Mas mesmo assim, a dúvida ainda na minha mente, né? Aí, de repente, ela me ligou de novo. Clau, a tia Joana, como a gente costuma chamar, né? E ela disse, ela vai criar. Ela só pediu os dados, os teus dados aí, o nome da tua mãe completo, os problemas que ela tem, uma foto, para ela criar. Eu disse, beleza. Aí enviei para a tia Joana essas coisas e pedi para ela fazer isso. Ela criou, e isso a gente ainda estava a caminho de Fortaleza. E eu ainda na dúvida se a gente deveria ir ou não ir. Quando a gente chegou lá, a gente teve a notícia que o nefrologista não ia poder atender, estava com Covid. Quando eu tive essa notícia, eu disse, Senhor, é a resposta. Eu tenho que ir, mesmo com o que tiver, eu vou. Aí liguei para minha prima e disse para ela, olha, não deu certo a consulta e foi a resposta que eu obtive. Com o que tiver, eu vou. Aí eu já tinha falado com o meu chefe para ele conseguir a ambulância para levar a gente. Eu já tinha marcado até o horário, que seria às 3 horas da tarde. E a gente voltou para casa e aí recebi, né, o link da vaquinha e comecei a compartilhar.
De repente, meus irmãos, começaram a chegar as doações. Começaram a chegar e as pessoas me pedindo o meu contato minha chave Pix também. E começaram. Começou as doações. E eu cheguei em casa, acho que era quase 11 horas. Aí fui correr, arrumar as coisas, as nossas coisas para levar. E correr. Correr. Para 3 horas a gente está pronta para poder ir. Tá tudo organizado. E isso foi, né? Foi muito corrido, foi muito trabalho. E as doações chegando. Eu quero dizer para vocês que no final do dia já tinha ultrapassado do valor que a gente precisava. E a gente foi. Fomos, deu tudo certo. A mãe começou. O que é o tratamento natural, Claudiana? Olha o que foi o tratamento natural dela. Os remédios da natureza. Água, banho de sol e principalmente a alimentação. Foi tirado todo o leite, todos os derivados de leite dela. Carne, ela se alimenta hoje de frutas, se alimenta de verduras, né? O feijão dela é um feijão verde. O arroz dela é o arroz parbolizado. Nada dela pode conter glúten. Então, assim, foi mudado. A gente chegou lá na segunda. Terça-feira a gente precisou levar ela para a UPA à noite de Fortaleza. Por quê? Porque quando eu levei ela para a UPA daqui, ela foi colocada uma sonda, né? Para ela para ver a questão do balanço hídrico dela. Eles mandaram ela de volta para casa com essa sonda. E eu tive a péssima ideia de, na segunda, antes da gente ir, tirar essa sonda. Achando eu que ela faria xixi normal. Clau, você tem mais 3 minutos, tá bom? Eita, tá bom. Ela não conseguiu fazer xixi, gente. E na terça-feira a gente tem que ir pra UPA com ela, lá de Fortaleza. Terrível, sofrimento. Voltamos para casa da irmã e a gente continuou. A gente não pôde ficar todos os dias que a gente deveria ficar lá. Mas eu quero dizer para vocês que os dias que a gente ficou até quinta pela manhã, ela teve uma melhora significante. E eu quero, para resumir tudo, voltando, tive que levar ela para consulta com o nefrologista particular para ver a questão do xixi. Ela disse, meu amor, se ela estava fazendo xixi com a sonda, então coloca a sonda. Voltamos para a UPA de Horizonte. Foi colocada a sonda nela e assim que colocou, ela fez xixi. Né? Então, assim, ela tá com a sonda ainda, tá fazendo xixi com a sonda, faz xixi direitinho com a sonda. E eu quero dizer para vocês que foi repetido os exames dela. A creatinina dela, que tava 2,10, tá 1,65. A ureia dela, que estava 130, tá 60. O potássio dela tá dentro da normalidade. Resumindo, as taxas dela que estavam bem alteradas, teve uma melhora significativa. Ela já come sozinha, ela conversa com a gente, já fica em pé para tomar banho, coisa que ela não ficava. Eu trazia ela na cadeira de rodas, colocava ela na cadeira de banho e ela toda molinha. Ela não tinha reação de nada. Até para calçar o chinelo, ela não respondia aos nossos comandos. Então, o meu agradecimento é: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Hoje eu me sinto mais leve. Hoje a alimentação dela é totalmente diferenciada. E eu louvo a Deus. E quando eu levei ela, eu lembrei dos amigos de Daniel, quando se recusaram se contaminar com as iguarias do rei e pediram 10 dias comendo dos alimentos que Deus deixou. E quando foi visto, a aparência deles era bem melhor do que a aparência dos outros. Então, hoje você olha, quem viu o estado da mãe e olha para ela hoje, a aparência dela é bem diferenciada. E outro detalhe, bem rapidinho, ela tomava 4 tipos de remédios para pressão.
em jejum, mais 3 tipos, 2 horas da tarde, e mais 3 tipos às 10 horas da noite. Sabe quantos ela toma hoje? Se for preciso, só um. A pressão dela, com todos esses medicamentos, nunca deu 12 por 8. Hoje a pressão dela dá 12 por 8. O máximo que dá é 16 por 8. Deus tem realizado. E eu sempre acreditei que o nosso remédio é o que a gente come. Amém. E isso tem se tornado real, né, na nossa vida, aqui em casa. Então eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado. Ontem eu disse, uma das mais belas missões Deus me deu é cuidar da minha mãe. É muito pesado, é muito trabalho, mas Deus tem me dado, né? Aqui quando diz assim, ó, mas sejam fortes e não deixe que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Então, tem um louvor que diz que para atravessar o mar, coloque o pé na água. A gente só precisou colocar o pé na água, porque Deus fez o restante, tem feito. Então, eu louvo muito a Deus por tudo que Ele tem realizado. Hipócrates diz que o teu remédio seja o teu alimento, e o teu alimento seja o teu remédio. E é isso. O nosso remédio é o nosso alimento. Que coisa boa. Coloca o pé na água e Deus abre o mar, né? Deus abre, ou seja, Ele faz o impossível. É Ele que faz.